Imagine abandonar seus filhos numa floresta deserta por puro desespero, para 3 meses depois, encontrá-los vivendo na mansão luxuosa do seu novo chefe bilionário. Coincidência? Jamais. Ricardo descobrirá que este encontro devastador faz parte de uma trama de vingança que atravessa 3 gerações da sua família. Por que este poderoso empresário adotou exatamente seus filhos? Qual o terrível laço de sangue que os une? E que segredo destruidor mudará para sempre tudo o que Ricardo acreditava sobre sua própria vida? Esta história vai além do que você pode imaginar. Ricardo Bernardo observa seus filhos gêmeos de 5 anos, Lucas e João, dormindo pacificamente no banco traseiro do carro. Suas mãos tremem no volante enquanto dirige pela estrada sinuosa que leva ao acampamento familiar Pinheiros Dourados. Em época de entre-safra, o local está completamente deserto. 3 meses atrás, sua vida desmoronou. A empresa onde trabalhava por 8 anos fechou repentinamente, deixando-o sem emprego. Os avisos de despejo começaram a chegar semanalmente. O refrigerador, antes sempre abastecido, agora continha apenas alguns itens vencidos. "Papai, estou com fome", João havia dito naquela manhã, seus olhos grandes fixos em Ricardo. Lucas, sempre mais calado, apenas observava, como se compreendesse a gravidade da situação, mesmo com tão pouca idade. Há 2 semanas, Ricardo retornou do mercado, onde havia conseguido comprar apenas o básico com seus últimos trocados, para encontrar a casa vazia de Renata. No balcão da cozinha, um bilhete escrito às pressas: "Não aguento mais esta vida. Preciso me encontrar, sinto muito." Desde então, Ricardo dormia apenas 2 horas por noite. Enviou mais de 100 currículos, bateu em portas, implorou por trabalho. Nada. Ontem, recebi a visita da assistente social, alertada por vizinhos preocupados. "Senhor Bernardo, precisamos conversar sobre a situação dos meninos", ela disse com um olhar que misturava compaixão e julgamento. "Qual é a probabilidade de manterem os 2 irmãos juntos em um abrigo?" Ricardo perguntou. O silêncio dela foi resposta suficiente. Agora, estacionando próximo às cabanas de madeira do acampamento, Ricardo respira fundo. Nas mochilas que preparou, colocou comida não perecível para 3 dias, garrafas de água, mudas de roupa, os ursinhos de pelúcia favoritos dos meninos e um envelope plastificado com seus nomes completos e o telefone de Vitória, irmã de Renata, que morava em outro estado. "É temporário", sussurra para si mesmo enquanto carrega os meninos adormecidos, um em cada braço, para dentro de uma cabana. "Vou encontrar um emprego, um lugar para morarmos e voltarei para buscá-los. É melhor do que vê-los sendo separados." Ele, pelo sistema, acomoda os pequenos corpos nas camas de solteiro, beija suas testas, um nó na garganta o impede de respirar normalmente. "Papai ama vocês, mais do que tudo neste mundo." Ricardo deixa a cabana, fecha a porta e caminha para o carro, sentindo como se cada passo o afastasse de sua própria alma. No retrovisor, as luzes da cabana desaparecem à medida que se afasta, levando consigo as últimas peças de seu coração despedaçado. 3 meses se passaram desde aquela noite aterrorizante. Ricardo finalmente conseguiu um emprego como zelador nas indústrias Rocha, uma das maiores empresas do país. O trabalho era árduo, mas pagava o suficiente para que ele pudesse alugar um pequeno quarto e economizar para quando encontrasse seus filhos. Todas as noites, Ricardo se torturava com o pensamento de Lucas e João. Teriam sido encontrados a tempo? Estariam juntos ou separados? A polícia o procurava. Ele verificava os noticiários locais obsessivamente, mas não havia menção de crianças abandonadas na região do acampamento. Naquela manhã de sexta-feira, Ricardo foi designado para limpar o andar executivo da Rocha Indústrias. Era a primeira vez que subia ao último andar,
domínio exclusivo do bilionário Sérgio Rocha, CEO e fundador da empresa. Lembre-se, Bernardo, não toque em nada além do que precisar limpar. O Sr. Rocha é extremamente reservado, advertiu o supervisor. Ricardo assentiu, pegando seu carrinho de limpeza. O andar executivo era impressionante. Piso de mármore italiano, obras de arte originais nas paredes, vista panorâmica da cidade. Um mundo completamente diferente do seu. Ao se aproximar da porta entreaberta do escritório principal, Ricardo ouviu risadas infantis. Seu coração congelou. Aquelas risadas, ele as reconheceria em qualquer lugar. Empurrou levemente a porta e o que viu fez seu corpo inteiro paralisar. Sentados em um grande sofá de couro, vestindo roupas finas que Ricardo jamais poderia comprar, estavam Lucas e João, seus filhos, vivos, saudáveis, felizes. Os meninos estavam entretidos com tablets de última geração, enquanto um homem de aproximadamente 65 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e terno impecável, observava-os com um sorriso genuíno. Sérgio Rocha. O balde que Ricardo segurava escorregou de suas mãos, fazendo um barulho que atraiu a atenção de todos no recinto. "Papai!" Lucas gritou, seus olhos arregalados em reconhecimento. João virou-se bruscamente, seu rosto uma mistura de confusão e alegria. "Papai, você nos encontrou!" Ricardo não conseguia se mover, suas pernas pareciam feitas de concreto. Como seus filhos estavam ali? Como conheciam Sérgio Rocha? O que estava acontecendo? Rocha levantou-se calmamente, estudando Ricardo com olhos que pareciam conhecer segredos que ninguém mais sabia. "Então você é Ricardo Bernardo", disse Rocha, não como uma pergunta, mas como uma confirmação. "Estava me perguntando quando nossos caminhos finalmente se cruzariam." Ricardo encontrou sua voz, fraca e quebradiça. "Meus filhos." "Como?" Rocha sorriu. Um sorriso enigmático que não revelava nada, e tudo ao mesmo tempo. "Os meninos estão sob minha guarda agora. Legalmente. Os papéis de adoção foram finalizados na semana passada." "A adoção..." Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não pode ser." Os meninos correram até Ricardo, abraçando suas pernas. Lucas olhou para cima, seus olhos brilhando. "Vovô Sérgio disse que você viria nos visitar um dia. Ele prometeu." "Vovô Sérgio?" A cabeça de Ricardo girava, incapaz de processar o que estava acontecendo. Rocha se aproximou, colocando uma mão firme no ombro de Ricardo. "Acho que temos muito o que conversar, não é mesmo?" Seu tom era gentil, mas seus olhos guardavam segredos, obscuros e revelações que mudariam para sempre a vida de Ricardo. O jantar na mansão de Sérgio Rocha era surreal. Ricardo, ainda atordoado com os eventos do dia, sentava-se à mesa de jantar que parecia maior que seu antigo apartamento inteiro. Lucas e João já estavam na cama, exaustos após a emoção do reencontro com o pai. "Você não comeu nada?" observou Rocha, bebericando seu vinho tinto envelhecido. Ricardo encarou o prato de comida gourmet intocado. "Com todo respeito, senhor, acho que me deve algumas explicações." Rocha assentiu, colocando a taça na mesa. "Você está certo. Por onde devo? Começar, talvez? Por sua mãe?" "Minha mãe?" Ricardo franziu a testa. "O que minha mãe tem a ver com isso? Ela morreu há mais de 30 anos no parto." "Sim, Natália morreu dando à luz a você", confirmou Rocha, seus olhos subitamente distantes. "Minha única filha." As palavras atingiram Ricardo como um raio. "O quê? Natália era minha filha única. O que faz de mim seu avô, Ricardo?" O silêncio que se seguiu era denso, quase sufocante. Ricardo tentava processar a informação, mas nada fazia sentido. Impossível. "Meu pai nunca mencionou isso. Ele me criou sozinho. Sempre fomos só nós dois." "Júlio Bernardo." Rocha falou o nome com uma mistura de respeito e ressentimento. Um homem simples, mas de caráter.
Ele a conheceu durante um verão, quando Natália estava rebelde, fugindo de casa para frequentar festas em bairros mais simples. Um romance proibido clássico. Quando descobri, já era tarde demais. Ela estava grávida e determinada a ficar com ele. Rocha levantou-se, caminhando até uma estante de livros. Retirou uma fotografia emoldurada e entregou a Ricardo. Na imagem, uma jovem de aproximadamente 19 anos sorria radiante, cabelos longos e escuros, emoldurando um rosto que Ricardo reconheceu imediatamente. Era como olhar para um espelho feminino. Esta minha mãe? Sim, a única foto que tenho dela sorrindo nos últimos anos de sua vida. Rocha voltou a sentar-se. Quando Natália morreu no parto, Júlio desapareceu com você. Contratei os melhores detetives, mas ele era esperto. Mudava de cidade frequentemente. Só consegui localizar vocês quando você tinha 15 anos. E por que não se aproximou naquele momento? Seu pai estava doente, terminal. Achei que seria cruel tirar a única pessoa que ele amava nos seus últimos meses de vida. Então esperei. Depois que Júlio faleceu, continuei observando você de longe, garantindo que tivesse boas oportunidades de emprego, um teto sobre sua cabeça. Ricardo lembrou-se subitamente da facilidade com que conseguiu seu primeiro emprego após a faculdade, sem experiência prévia. As promoções que vieram sem grande esforço. O apartamento que encontrou por um preço bem abaixo do mercado. Você manipulou minha vida inteira. Prefiro dizer que a facilitei discretamente, corrigiu Rocha, até você conhecer Renata. A primeira decisão verdadeiramente catastrófica que você tomou independentemente. A menção à ex-esposa trouxe Ricardo de volta ao presente. E o que Renata tem a ver com isso? Mais do que você imagina. Rocha inclinou-se para frente. E há algo mais que você precisa saber, algo sobre Lucas. O que tem ele? Lucas não é seu filho biológico. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Isso é absurdo. O pai biológico de Lucas é um homem chamado Daniel Lima, atualmente cumprindo pena por tráfico de drogas. Rocha abriu uma pasta e empurrou alguns documentos em direção a Ricardo. Renata teve um breve relacionamento com ele antes de conhecer você. Quando descobriu que estava grávida, já estava apaixonada por você. Decidiu esconder a verdade. Como você sabe disso tudo? Documentos médicos não mentem. Fiz testes de DNA completos quando os meninos chegaram aqui. A cabeça de Ricardo girava. Seu avô, sua mãe, Lucas não sendo seu filho biológico. Era informação demais para processar. Por que está me contando tudo isso agora? Rocha olhou profundamente nos olhos de Ricardo. Porque acredito que já é hora de quebrarmos o ciclo de segredos e mentiras que destruiu nossa família por gerações. E porque acredito que você merece a chance de ser um pai melhor do que foi até agora. As palavras cortaram Ricardo como uma lâmina afiada, lembrando-o do que havia feito, do abandono, da covardia. Os meninos... Começou Ricardo, mas foi interrompido. Eles foram encontrados por um guarda florestal na manhã seguinte. O envelope com o contato de Vitória estava intacto. Ela foi contatada, mas não pôde ficar com eles. Foi ela quem me encontrou. Como ela sabia quem você era? O sorriso de Rocha tornou-se enigmático novamente. Isso, meu caro, é parte de uma história muito maior e muito mais complexa do que imagina. Uma história de traição, vingança e manipulação que atravessa 3 gerações de nossa família. 3 dias após o jantar revelador, Ricardo continuava trabalhando na mansão de Rocha, mas agora em uma posição diferente, gerente de propriedades. Podia ver os filhos diariamente, embora a guarda legal permanecesse com Rocha temporariamente. Naquela tarde de domingo, enquanto observava os meninos brincando no imenso jardim da propriedade, sentiu uma presença atrás de si. Finalmente te encontrei, disse uma voz feminina familiar.
Ricardo virou-se para encontrar Vitória, irmã de Renata, parada a poucos metros. Seus olhos verdes, idênticos aos da irmã, estavam carregados de preocupação. Vitória? O que faz aqui? Vim te alertar. Ela olhou ao redor nervosamente. Podemos conversar em um lugar mais privado? Ricardo conduziu-a até um pequeno gazebo afastado da casa principal. As crianças continuavam brincando, supervisionadas pela babá contratada por Rocha. Você não deveria estar aqui, começou Vitória assim que se sentaram. Nenhum de vocês deveria, é perigoso. Do que está falando? Foi você quem entregou meus filhos à Rocha. Eu não tive escolha. Vitória passou as mãos pelos cabelos, claramente estressada. Você não entende. Sérgio Rocha vem monitorando você há anos. Nossa família, a família Henrique, trabalhamos para ele há gerações. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que quer dizer com trabalhamos para ele? Meu pai, José Henrique, era o chefe de segurança de Rocha até falecer. Há 5 anos, meu avô trabalhou para o pai dele. Estamos envolvidos com os Rocha há mais tempo do que gostaria de admitir. E Renata, minha irmã, Vitória hesitou. Rocha a recrutou especificamente para se aproximar de você. A revelação atingiu Ricardo como um tsunami. Está dizendo que meu casamento inteiro foi uma farsa? Que Renata nunca me amou? No início, sim, foi uma missão. Mas ela realmente se apaixonou por você com o tempo. Foi por isso que fugiu. Não aguentava mais a pressão de Rocha e nossos pais para manipular sua vida. Seus pais também estão envolvidos nisso? Minha mãe, Eliana, ainda trabalha para Rocha como governanta. Ela quem você deve temer. Ricardo franziu a testa. A governanta, aquela senhora gentil que cuida dos meninos, não se deixe enganar. Minha mãe é leal a Rocha de uma forma que beira a obsessão, e ela não está feliz com sua presença aqui. Por quê? Porque você complica os planos. Rocha está velho, Ricardo. Não tem outros herdeiros além de você e os meninos. Minha mãe vinha manipulando Rocha para garantir que parte da fortuna fosse deixada para a leal família Henrique quando ele morresse. Ricardo processava as informações lentamente. Então sua mãe vê a mim e aos meninos como ameaças, especialmente João. João? Por quê? Porque ele é seu filho biológico. Lucas não é, como você já deve saber. Na cabeça distorcida da minha mãe, Lucas pode ainda ser manipulado, mas João representa a linhagem direta dos Rocha. Ela o vê como um obstáculo. Um súbito pânico invadiu Ricardo. Onde estão os meninos agora? Vitória empalideceu. Diga-me que não estão com minha mãe. Ricardo levantou-se abruptamente, correndo de volta para o jardim. A babá continuava lá, mas apenas Lucas brincava no balanço. Onde está João? Perguntou Ricardo, tentando controlar o desespero na voz. A jovem babá pareceu confusa. A senhora Eliana disse que ia levá-lo para tomar sorvete no quiosque perto do lago. Diz que o senhor havia autorizado. Sem esperar por mais explicações, Ricardo correu em direção ao lago, seguido de perto por Vitória. O coração martelava em seu peito com um medo primordial que nunca havia sentido antes, nem mesmo na noite em que abandonou os filhos. Ao se aproximarem do lago, viram Eliana de pé na beira da água, segurando firmemente a mão de João. O menino parecia desconfortável, tentando se soltar. João, gritou Ricardo, fazendo Eliana virar-se bruscamente. Seu rosto idoso, normalmente gentil, contorcia-se agora em uma expressão de fúria. Você não deveria estar aqui, sibilou ela. Nenhum de vocês deveria... Solte meu filho, Eliana, exigiu. Ricardo, aproximando-se cautelosamente. Seu filho? Ela riu amargamente. Você os abandonou em uma cabana na floresta? Que tipo de pai faz isso? A culpa atingiu Ricardo como um golpe físico, mas ele continuou avançando. Um pai desesperado que cometeu um erro terrível.
Um erro que estou tentando consertar agora. Tarde demais. Eliana deu um passo para trás, puxando João para mais perto da água. Minha família serviu os Rocha fielmente por gerações. Fomos nós que permanecemos quando todos abandonaram Sérgio. E agora ele quer entregar tudo a você, a um homem que abandonou os próprios filhos? Mamãe, pare, implorou Vitória, tentando contornar para alcançar João pelo outro lado. Nesse momento, Lucas apareceu correndo, seu pequeno rosto determinado. Deixe meu irmão em paz. Ouvi você falando no telefone. Você disse que ia machucar ele. As palavras de Lucas surpreenderam a todos, inclusive Eliana, que afrouxou momentaneamente o aperto na mão de João. Foi tudo o que Ricardo precisou para avançar e puxar o filho para si, afastando-o da beira do lago. Eliana, vendo sua oportunidade escapar, soltou um grito de frustração e tentou agarrar João novamente, mas perdeu o equilíbrio. Em um instante aterrorizante, ela caiu nas águas do lago, debatendo-se freneticamente. Ela não sabe nadar, gritou Vitória. Sem hesitar, Ricardo entregou João à Vitória e mergulhou no lago. Momentos depois, emergia arrastando uma Eliana tossindo e engasgada para a margem. Enquanto ajudava a mulher a se sentar, Ricardo notou a figura imponente de Sérgio Rocha parada a poucos metros, observando toda a cena com uma expressão ilegível. Na biblioteca da mansão, o clima era tenso. Eliana Henrique estava sentada em uma poltrona, enrolada em um cobertor, o olhar fixo em algum ponto distante. Vitória permanecia ao seu lado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Lucas e João haviam sido levados para o quarto por uma governanta substituta. Sérgio Rocha serviu um copo de conhaque para Ricardo antes de sentar-se pesadamente em sua poltrona favorita. Parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas horas. Acho que devo a você a verdade completa agora, começou Rocha, sua voz cansada. Seria um bom começo, respondeu Ricardo, ainda tremendo levemente após o incidente no lago. Rocha girou o líquido âmbar em seu copo. Tudo começou com meu pai, Antônio Rocha, e o pai de José Henrique, Eduardo, o avô de Renata e Vitória, esclareceu Ricardo. Sim, Eduardo era o contador-chefe das indústrias Rocha nos anos 50, um homem brilhante, mas corrupto. Durante quase uma década, desviou milhões da empresa. Quando meu pai descobriu, Eduardo chantageou-o com informações comprometedoras sobre negócios ilícitos que a empresa realizava na época. E funcionou? Perfeitamente. Meu pai permitiu que Eduardo continuasse na empresa, desde que o desvio cessasse, mas a raiz do ódio estava plantada. Eduardo nunca perdoou meu pai por tê-lo descoberto. Vitória olhou para a mãe, que continuava imóvel. É por isso que vovô odiava tanto os Rocha? Você nunca nos contou essa parte da história, mãe. Eliana permaneceu em silêncio. Quando assumi o controle da empresa após a morte do meu pai, continuou Rocha, decidi investigar Eduardo. Descobri a extensão completa de seus crimes e o confrontei. Ameacei expor tudo e mandá-lo para a prisão se não devolvesse o dinheiro. E o que ele fez? Perguntou Ricardo. Ele riu na minha cara. Disse que o dinheiro havia acabado há muito tempo. E então fez algo que nunca pensei que seria capaz. Usou a própria filha, Helena, para manipular minha filha Natália. Minha avó? Vitória parecia chocada. Sim, Helena era aparentemente amiga de Natália, minha filha. Foi ela quem apresentou Natália a Júlio Bernardo, seu pai. Rocha olhou diretamente para Ricardo. Foi uma vingança elaborada. Fazer minha única herdeira se apaixonar por um homem simples, sem recursos ou conexões. Eduardo sabia que eu jamais aprovaria. Então, meus pais se conheceram por causa de uma vingança? Ironicamente, o plano funcionou melhor do que Eduardo poderia imaginar. Natália e Júlio genuinamente se apaixonaram. Quando proibi o relacionamento, ela fugiu com ele.
Quando finalmente os localizei, ela estava nos estágios finais da gravidez. Rocha pausou, visivelmente emocionado. Tentei reconciliar-me com ela, mas era tarde demais. Houve complicações no parto. Ela morreu nos meus braços, implorando para que eu cuidasse de você e de Júlio. Mas você não cuidou, acusou Ricardo. Júlio me culpou pela morte dela. Disse que o estresse do conflito familiar comprometeu a saúde de Natália durante a gravidez. Talvez estivesse certo. Ele fugiu com você antes mesmo do funeral. E os Henrique? Eduardo continuou trabalhando para mim, agora com seu filho José. Eles sabiam que eu estava procurando por você e faziam de tudo para atrapalhar a busca. Quando finalmente o localizei, José sugeriu que eu mandasse Renata para se aproximar de você. E você concordou, disse Ricardo amargamente. Foi um erro, um entre tantos que cometi, admitiu Rocha. Mas Renata realmente se apaixonou por você. Isso não estava no plano. Ela deveria apenas extrair informações, descobrir se você sabia sobre seu patrimônio. Quando engravidou, as coisas complicaram-se. Ela engravidou de outro homem, lembrou Ricardo. Sim, Daniel Lima. Um movimento orquestrado por Eliana que achou que isso afastaria Renata de você. Mas não funcionou. Não. Renata escondeu a verdade e continuou com você. Quando engravidou novamente, desta vez de você, os Henrique entraram em pânico. 2 herdeiros Rocha legítimos complicariam seus planos de assumir a fortuna após minha morte. Rocha olhou para Eliana, que finalmente ergueu o olhar. Fizemos o que era necessário para proteger nossa família, disse ela, quebrando seu silêncio. Os Rocha destruíram meu pai, destruíram meu marido. Não permitiríamos que destruíssem nossos netos também. Tentando afogar meu filho, respondeu Ricardo furiosamente. Você não entende. Sérgio está manipulando todos vocês. Ele não se importa com família. Nunca se importou. Rocha suspirou profundamente. Cuidei de você e sua família por décadas, Eliana. Dei-lhes empregos, educação, oportunidades. Perdoei as dívidas de seu pai. Paguei pelo tratamento de José quando ele adoeceu. O que mais eu poderia ter feito para mostrar que o passado estava superado? Nunca estará superado, respondeu Eliana amargamente. Não enquanto um Rocha ainda respirar. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de décadas de ressentimento e traição. Onde está Renata agora? Perguntou Ricardo finalmente. Foi Vitória quem respondeu. Em uma clínica de reabilitação. O estresse levou-a a buscar consolo no álcool e medicamentos. Quando abandonou você e os meninos, já estava lutando contra a dependência há meses. A revelação caiu como um tijolo no estômago de Ricardo. Quantos sinais ele havia ignorado. As garrafas vazias escondidas, os momentos de confusão, a irritabilidade crescente. Ela está melhorando, acrescentou Vitória gentilmente. Quase completando o programa, Rocha levantou-se caminhando até a janela. E agora chegamos ao momento presente, uma família despedaçada por gerações de mentiras, manipulação e vingança. A questão é, o que fazemos a seguir, Ricardo? Olhou para o avô, para Vitória, para Eliana, pensou nos seus filhos dormindo no andar de cima, um biologicamente seu, o outro não, mas ambos igualmente amados. Quebramos o ciclo, respondeu simplesmente, por eles, por Lucas e João. 6 meses se passaram desde a revelação à beira do lago. Era um domingo ensolarado de primavera, e o jardim da nova casa de Ricardo estava repleto de risos infantis. Lucas e João corriam em círculos, perseguindo um ao outro em uma brincadeira interminável de pega-pega. Da varanda, Ricardo observava com uma xícara de café nas mãos, seu rosto mais relaxado do que estivera em anos. Ao seu lado, Renata balançava-se suavemente em uma cadeira de balanço, o sol destacando os fios dourados em seus cabelos recém-cortados.
Eles nunca ficam cansados? Perguntou ela, sorrindo. Aparentemente não, respondeu Ricardo, retribuindo o sorriso. A casa não era uma mansão, mas era espaçosa e confortável, localizada a apenas 15 minutos da propriedade de Rocha, parte do acordo de custódia que haviam estabelecido após meses de conversas difíceis e sessões de terapia familiar. Ricardo e Renata compartilhavam a guarda principal dos meninos, com Rocha mantendo direitos de visita e assumindo a responsabilidade financeira pela educação das crianças. Eliana havia sido afastada, proibida de contato não supervisionado com os meninos, e estava agora em terapia intensiva para lidar com seus traumas e ressentimentos históricos. Um carro familiar estacionou na entrada da casa e Sérgio Rocha desceu, segurando uma pequena caixa de presente em cada mão. "Vovô!" gritaram Lucas e João em uníssono, correndo para abraçá-lo. Rocha riu, entregando os presentes antes de cumprimentar Ricardo e Renata na varanda. "Como estão as coisas na empresa?" perguntou Ricardo, oferecendo uma cadeira ao avô. "Melhorando. O novo departamento de responsabilidade social que você sugeriu está rendendo frutos. A comunidade está respondendo positivamente." Após descobrir a verdade sobre sua família, Ricardo havia aceitado uma posição executiva nas indústrias Rocha, com a condição de que a empresa investisse mais em projetos sociais, especialmente aqueles voltados para famílias em situação de vulnerabilidade. "E a clínica?" perguntou Rocha, dirigindo-se a Renata. "Minhas sessões foram reduzidas para uma vez por semana", respondeu ela. "O Dr. Martins diz que meu progresso é excepcional." A recuperação de Renata não havia sido fácil. Houve recaídas, momentos de desespero, dias em que parecia que tudo retrocedia, mas ela persistiu, motivada principalmente pelo desejo de reconectar-se com os filhos. "Vitória ligou ontem", comentou Renata. "Está se adaptando bem a Londres. O novo emprego na galeria de arte parece promissor." Afastar-se do drama familiar havia sido a escolha de Vitória para romper com o ciclo tóxico. Com a ajuda financeira de Rocha, ela havia se mudado para o exterior, determinada a construir uma vida longe das sombras do passado familiar. Enquanto Lucas e João brincavam com seus novos presentes, Rocha aproximou-se de Ricardo, entregando-lhe um envelope envelhecido. "O que é isso?" perguntou Ricardo, algo que deveria ter lhe dado há muito tempo. Ricardo abriu o envelope com cuidado, revelando uma fotografia em preto e branco. Nela, uma jovem Natália sorria radiante, segurando um bebê recém-nascido nos braços. Ao seu lado, um jovem Júlio Bernardo olhava para ambos com adoração. "É a única foto que tenho dos três juntos", explicou Rocha, a voz embargada. "Foi tirada poucas horas antes dela partir", completou Ricardo, sentindo uma conexão profunda com a imagem da mãe que nunca conheceu. Renata aproximou-se, colocando uma mão gentil no ombro de Ricardo. Ela tinha seu sorriso. "Não", corrigiu Rocha. "Você tem o sorriso dela." Lucas e João correram de volta à varanda, interrompendo o momento emocional. "Papai, podemos mostrar ao vovô nossa casa na árvore?" perguntou João, seus olhos brilhando de excitação. "Claro", respondeu Ricardo, guardando cuidadosamente a fotografia. "Por que não levam Renata também? Preciso conversar com o vovô um minuto." Enquanto Renata era arrastada pelos dois meninos entusiasmados até o fundo do jardim, Ricardo voltou-se para o avô. "Ainda penso naquela noite às vezes", confessou. "No acampamento, no que poderia ter acontecido se não torture a si mesmo." "Com e se", interrompeu Rocha. "Acredite-me, passei décadas fazendo isso após perder Natália. Não leva a lugar algum. Como posso me perdoar? Não se trata de perdão, Ricardo. Trata-se de redenção, de quebrar o ciclo que começou muito antes de você nascer." Rocha fez uma pausa, observando os meninos brincando ao longe. "Sabe, por
Que nunca me casei novamente após a morte da sua avó? Por que me enterrei no trabalho por décadas? Ricardo balançou a cabeça negativamente. Porque acreditava que não merecia felicidade após falhar tão completamente como pai. Deixei que o orgulho e o ressentimento me afastassem da única pessoa que me restava, minha filha. E quando finalmente percebi meu erro, era tarde demais. Não é tarde para nós, disse Ricardo, olhando para a nova família que estava reconstruindo. Não, não é, concordou Rocha com um sorriso triste. E essa é a maior dádiva que podemos receber na vida. A chance de consertar o que quebramos. Naquela noite, após os meninos estarem dormindo e Rocha ter partido, Ricardo encontrou Renata sentada sozinha no jardim, observando as estrelas. Um centavo pelos seus pensamentos, disse ele, sentando-se ao seu lado. Estava pensando em como chegamos aqui, respondeu ela. Em todas as mentiras, manipulações e dor. E ainda assim, estamos aqui. Renata assentiu, seus olhos refletindo a luz da lua. Acha que conseguiremos realmente quebrar o ciclo? Ricardo pensou nos meninos dormindo pacificamente lá em cima. Em Lucas, que biologicamente não era seu filho, mas que amava incondicionalmente. Em João, que carregava o sangue dos Rocha e dos Bernardo, uma ponte entre mundos antes divididos. Já começamos, respondeu finalmente. Cada dia que os meninos crescem sabendo que são amados, apesar dos erros que cometemos, é um dia em que o ciclo se enfraquece. Renata apoiou a cabeça no ombro de Ricardo. Não estavam juntos romanticamente. Esse capítulo havia sido encerrado, mas haviam encontrado um novo equilíbrio como copais e talvez um dia como amigos. Sabe o que Lucas me perguntou hoje? Disse Renata. Ele quis saber se o papai biológico dele um dia sairia da prisão, se ele poderia conhecê-lo. E o que você respondeu? A verdade, que Daniel provavelmente permanecerá preso por muito tempo, mas que quando Lucas for mais velho, se ainda quiser, poderemos arranjar um encontro supervisionado. Foi uma resposta corajosa, observou Ricardo. Aprendi que esconder a verdade só traz mais dor no final. Olhe para nossas famílias, 3 gerações destruídas por segredos e mentiras. Ricardo assentiu, sentindo o peso dessa verdade. E João? Ele pergunta sobre aquela noite? Renata hesitou. Ele tem pesadelos às vezes. Acorda chorando, com medo de ser deixado novamente. A culpa atingiu Ricardo como um soco físico. Eu deveria ter encontrado outra maneira. Estávamos ambos quebrados, Ricardo. Você enfrentando um desespero financeiro e emocional que não conseguia suportar. Eu afundando em vícios que não conseguia controlar. Fizemos o que acreditávamos ser possível naquele momento. No horizonte, os primeiros raios de sol começavam a aparecer, pintando o céu de tons suaves de rosa e laranja. Um novo dia, uma nova chance. Precisamos acordar os meninos, disse Renata, levantando-se. Hoje é o dia da visita à escola nova. Ricardo sorriu. A escola nova, uma parte importante da rotina que estavam construindo. Normal, estável, segura. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Renata parou subitamente. Quase esqueci de te contar. Recebi uma ligação ontem da assistente social. E ela disse que nossa avaliação familiar foi aprovada. A custódia compartilhada será formalizada na próxima semana. Ricardo sentiu um alívio profundo percorrer seu corpo. Era oficial agora. Os meninos ficariam com eles. A família, que quase havia sido destruída por ciclos geracionais de dor e ressentimento, estava finalmente encontrando seu caminho para a cura. Ao entrar na casa, Ricardo passou pelo quarto dos meninos, parando para observá-los dormir. Lucas havia chutado as cobertas como sempre fazia, enquanto João abraçava firmemente seu urso de pelúcia. O mesmo que Ricardo havia colocado em sua mochila naquela noite fatídica no acampamento. Nunca mais,
sussurrou para si mesmo, uma promessa silenciosa, não apenas para seus filhos, mas para todas as gerações que viriam depois. O abandono termina aqui. Na parede do corredor, a fotografia que Rocha havia lhe dado agora estava emoldurada. Sua mãe, seu pai e ele mesmo, como bebê. Ao lado dela, uma foto recente. Ricardo, Renata, Lucas, João e Rocha, todos sorrindo sob o sol de um piquenique de domingo. Não uma família perfeita, mas uma família em reconstrução. O ciclo de abandono que havia perseguido os Rocha, os Bernardo e os Henrique por gerações não acabaria da noite para o dia. Haveria dias difíceis pela frente, cicatrizes que levariam o tempo para curar completamente. Mas pela primeira vez em décadas, havia esperança, uma luz no fim de um túnel que parecia interminável. E para Ricardo, que uma vez havia tomado a decisão mais difícil e dolorosa de sua vida, deixando seus filhos para trás, na escuridão de uma floresta, essa luz representava tudo. Uma chance de redenção, uma oportunidade de ser o pai que seus filhos mereciam. Um novo começo forjado das cinzas de um passado que, embora não pudesse ser mudado, não precisava mais definir seu futuro. Pai? A voz sonolenta de João veio da cama, seus olhos sonolentos encontrando os de Ricardo na porta. Estou aqui, filho, respondeu ele, atravessando o quarto para sentar-se na beirada da cama. Sempre estarei aqui. João sorriu, seus olhos já fechando novamente enquanto se aconchegava contra o pai. Eu sei, murmurou antes de voltar a dormir. Você prometeu. E dessa vez, era uma promessa que Ricardo tinha intenção de cumprir. Não importa o que acontecesse.